Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos votos de paz, nesse clima de fraternidade que o Centro Espírita estabelece em favor da nossa renovação espiritual. Nós vamos entender na história da nossa humanidade aquilo que o livro Gênesis de Moisés, no início das suas considerações acerca da origem de tudo que se refere à nossa Terra, num plano óbvio de relatividade, não no sentido absoluto, após o fenômeno do Fiat Lux definir com profunda sabedoria, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Nessa proposição profundamente filosófica e dentro da simbologia que é peculiar aos textos considerados sagrados e que revelam em síntese, em linguagem apropriada a cada época, aquilo que no tempo, pelas circunstâncias, com a promoção própria à lei do progresso, as criaturas irão absorver, nós todos vamos entender que o Espiritismo surge dentro de um encadeamento muito lógico da providência. Todos nós, espíritos ainda trabalhando a própria evolução, surgimos sob a ganga da instintividade. O instinto, segundo a própria doutrina, que iremos tentar situar neste trabalho, revela, significa a providência superior do Pai, trazendo àquele que não é capaz de se autogerenciar os recursos, o mecanismo para sua salvaguarda dentro de um contexto muito adverso. Sem conhecimento das coisas, sem saber de si próprio, na inconsciência, porque ele parte do não conhecer, do não saber, ou seja, de uma mente virgem para o infinito, dando os seus primeiros passos, ele vai conseguir amealhar a identificação do meio e, através da correspondência do meio com as suas necessidades, passa a formar uma cultura. Essa cultura que vai ilustrar o seu campo mental, então virgem, para que ele possa então associar esses valores no tempo e tornar complexa, dinâmica a sua atividade mental nesse relacionamento do seu ser essencial, que então se estampa pelas necessidades e pelas investidas que lhe são próprias, no ambiente em que se vê, até que ele consiga transcender o comum, comer, beber, dormir, procriar, e atingir aquela faixa do pensamento lúcido, trabalhando contextos morais. Nós temos milênios sem conta, preparando seres para que eles pudessem atingir a sua maioridade e principalmente a sua maturidade. Vamos observar 3 momentos muito preciosos. Nós temos no organismo humano os chamados plexos e temos as glândulas. Nós temos os estudos que dizem respeito ao entrosamento do corpo espiritual com o corpo físico e a mediação que no corpo físico os plexos, que é essa conjugação de nervos, de estruturas sensíveis, e as próprias glândulas fazem entre a realidade intrínseca e o mundo periférico, porque o corpo é uma vestimenta do espírito. Isso nos ajuda a entender o trabalho que os espíritos fizeram sob a coordenação de Jesus, que nos governa no planeta, para que pudéssemos alcançar, em momentos específicos da nossa história, as grandes codificações da verdade, em patamares que vão desde aqueles que nós reconheceremos com Moisés, quando nos traz o Decálogo, os 10 mandamentos de origem divina, e vai trabalhar com base nisso, legislando e preparando uma comunidade
que é o povo de Israel, no seio do qual Jesus nasceria e traria para nós a interpretação daquilo que Moisés pôde explorar a seu modo e dentro de um concerto mais limitado. Então nós temos a expressão da lei, mas dentro de uma interpretação puramente humana. Deus tem as características humanas, é a visão antropomórfica. O homem interpreta Deus como se Deus fosse um homem. E nós temos então as peculiaridades do Senhor dos Exércitos. Temos o sentido da vingança, temos as perseguições, as preterições, as preferências. Isso pode ser reconhecido nos textos da retaguarda. Emmanuel, o benfeitor espiritual, que tem ajudado muito a nossa comunidade espírita a compreender os valores do Evangelho e aplicá-lo como coroamento da grande revelação que é o Espiritismo, vai nos ajudar a entender que o Antigo Testamento é a súplica do homem a Deus, valioso em múltiplos sentidos, a ponto de o próprio codificador no livro A Gênese trabalhar a evolução, inclusive a interpretação dos signos de linguagem desse livro antigo e propor o estudo da própria Gênese de Moisés, porque ele abriu os caminhos sob orientação do Espírito Verdade com a sua Pleiade, que então nos ajudava a compreender aquilo que antes seria impossível, por falta de progresso em todas as áreas, inclusive a científica, a filosófica e mesmo a maturidade das almas no campo da sua sensibilidade intelecto-moral. Jesus, portanto, surge no mundo e diz assim: não vou derrogar a lei, não vou abrogar, não vim abrogar, mas dar-lhe cumprimento. E nós vamos entender com Jesus a lei de amor. Jesus interpreta o que seria o Senhor dos Exércitos para os antigos como nosso Pai, o Criador. E vai estabelecer um novo circuito de trabalho, fazendo valer a grande luz universal para todos os corações. Obviamente que não pôde falar claramente numa época ainda incauta, sem preparação, numa época em que as criaturas não tinham o fomento do progresso que viria com o tempo, e por isso ele prometeu o Consolador, o Espírito de verdade que ficaria conosco, nos ensinaria todas as coisas e nos relembraria tudo aquilo que ele nos dissera. Esse Consolador prometido, que o Evangelho de João Evangelista enaltece, no capítulo 14, também no capítulo 16, ele chegaria a seu tempo e permaneceria com a humanidade. Assinalaria uma época diferenciada para todos os seres. E neste Consolador, que o Espiritismo incorpora na atualidade dos tempos, nós entenderíamos que a lei de justiça, amor e caridade, ela é uma única lei, mas com facetas didáticas para facultar o seu entendimento, o aprofundamento dos seus conteúdos. Numa época infantil, nós temos a lei de justiça, em que as proposições trabalham no sentido negativo, proibindo, cerceando aquilo que era uma manifestação plural e inconsciente das criaturas, formando uma base. Emmanuel trabalharia esse sentido educativo da lei, propondo que o medo, o temor é o berço da fé na nossa história. Então o ser que mesmo na sua condição aborígene, primitiva, ele passa a adorar as forças que reconhece, mas não sabe explicar, simplesmente sente, se atemoriza e passa a prestar culto, da mesma forma a lei viria para coibir. E nós entendemos ainda hoje as religiões que trabalham nessas bases, fomentando medo, muitas vezes anunciando a ameaça do demônio, do anticristo, que então é formalizado institucionalmente, dentro de uma interpretação toda humana, para estabelecer um estacato no comportamento, nas buscas, nos desejos das criaturas que ainda não descobriram o seu poder de contenção,
o seu poder de autoeducação, de disciplina das próprias faculdades, não como uma forma de se não viver as coisas, mas de sublimar seus potenciais, para auferir maiores vantagens, mais duradouras vantagens de todos os fenômenos que caracterizam a vida. O Evangelho, que é a vida de Jesus, o conjunto de seus ensinamentos, chegaria aos nossos dias, mas necessitaria, exatamente porque o homem, utilizando esse material dentro de uma feição toda mística e mitológica e muito adulterada, ele necessitaria, esse Evangelho, de uma moldura toda especial, dentro de uma feição científico-filosófica, para que essa mensagem pudesse se resgatar naquilo que os Espíritos explicam, que é a revivescência da mensagem do Senhor. Todo o périplo de Jesus receberia uma moldura especial. E nós temos acontecimentos que assinalam o surgimento de uma nova aurora para a Terra. O Espiritismo não é um fenômeno produzido por uma criatura, não é algo estabelecido por um espírito, por um fenômeno corriqueiro. Nós teríamos uma conjugação de forças. E para se dar essa conjugação de forças com sabor cósmico, universalista, nós teríamos a preparação da própria humanidade. Então nós vamos estudar e citar sinteticamente que no processo da evolução da humanidade, passando de estado primitivo ao estado de expiação e prova, para atingir o estado da regeneração, que são ciclos de evolução, patrocinando o progresso dos seres, dos espíritos, que vivem em todas as épocas, como os alunos vivem vários anos de escola a fim de atingir uma excelência, uma especialização no campo da profissionalização e do conhecimento geral das coisas. Nós todos somos egressos de muitas lutas. Então a nossa Terra, vencendo a primitividade, conheceu com um processo de enxertia, de solidariedade entre os mundos, porque nós não estamos seccionados no universo, nós receberíamos 4 grandes grupos aqui. Esses 4 grandes grupos se definiriam e seriam conhecidos por castas hindus, o povo de Israel, os egípcios e os arianos, ou a família indo-europeia, porque ela passa pela região do Indo e se define na Europa, estabelecendo o que hoje nós conhecemos por cultura europeia. Então são 4 grandes grupos que vieram degredados de um outro orbe, na constelação do cocheiro, porque nós teríamos espíritos de uma condição, vamos dizer, deficitária. Essa condição deficitária, nesse mundo de onde ele saiu, diz respeito a uma minoria afivelado, essa minoria afivelada ao orgulho e ao egoísmo, impedindo de algum modo a evolução da maioria que desejava e cultuava o bem. Então era um tumor. E esse tumor foi extraído dentro de um processo que se chama, nos estudos espíritas, de seleção natural. Pela seleção natural, eles sintonizam um mundo que é compatível com os seus anseios essenciais. Porque aquele mundo se tornou inóspito para eles. A maioria tem os seus direitos assegurados e a minoria precisa ser situada no ambiente próprio. Foram então degradados para a Terra, que era o mundo primitivo. E com a chegada deles, nós teríamos o fenômeno da expiação e da prova instaurados. A expiação vai estar figurada por Jesus numa parábola muito bela, que diz respeito, é a parábola do festim de bodas, quando aquele elemento que não se trajou da túnica nupcial comparece naquele banquete, que era uma festa de casamento, e é uma simbologia, por isso é parábola, nós temos ali o elemento não trajado convenientemente. E a definição do que coordenava a festa era o Senhor, o que convidou o anfitrião. Ele diz: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E nós vamos estudar
a parábola, entendendo que atar de pés e mãos, significa não ter mobilidade, não poder escolher. É quando a pessoa perde o seu direito, exatamente porque tripudiou dentro do tema, dentro do assunto. Será lançado nas trevas exteriores. As circunstâncias adversas é que trabalham o amadurecimento dessa consciência que tripudiou com a lei, dentro do a cada um segundo as próprias obras. O Senhor nos oferece os recursos. Se não aproveitamos, cairemos naquilo que o Paulo sintetiza em uma de suas epístolas. Quando se conhece a lei, se é punido por essa lei. Mas quando se não conhece a lei, tudo que se faz é lei. Então, nós vamos entender que dentro da consciência relativa, nós começamos a viver os conflitos na base da culpa e do remorso. E por isso esses espíritos se inauguram no planeta, trazidos para cá, e estabelecendo circuitos de vida diferenciada ou diferenciados, nós teríamos muito fomento para os aborígenes, que são chamados muitas vezes de autóctones, os da terra, os simples, o que estavam se desenvolvendo naturalmente no planeta. A fixação de caracteres raciais, obras magníficas da doutrina estudaram isso desde Allan Kardec, e temos, por exemplo, a obra sintética de Emmanuel, Caminho da Luz, que vai dar um contorno especial a esse assunto, mas nós temos que citar isso porque a expiação e prova vai caracterizar um período longo da nossa história e ainda prevalece. De modo que, quando Jesus chega, ele chega para fomentar os estados de sublimação do planeta, porque ele vinha viver o amor universal, o amor que hoje nós chamamos de amor caridoso, que é o amor sem fronteiras. Não é o amor de clã, não é o amor de pátria, não é amor exclusivo, é o amor que se dá sem reservas. Porque a caridade, na definição de Emmanuel, é um gênio de 1000 mãos, amparando por toda parte, e um sol de 1000 faces, brilhando em favor de todos. Considerando essa trajetória, nós teremos, depois do advento do cristianismo, o período chamado apostólico, de fixação dos caracteres cristãos recebidos de Jesus por aqueles que foram seus seguidores diretos, trabalhando até chegar nos chamados 500 da Galileia, quando eles terão uma orientação diretamente de Jesus, quando sobem ao monte saudosos e ali eles recebem a orientação do Cristo que consta no livro Boa Nova, da Lavra de Chico Xavier. Ali nós teríamos a chancela desses 500 para renascerem e fomentarem o estado da doutrina espírita nos corações, ganhando outros adeptos, para então vencer o período dos 300 anos de martírio dos cristãos, que seria o período em que o sangue derramado fecundaria o terreno dantes árido e indiferente da humanidade, da nossa terra. Esses 300 anos representam a irrigação do nosso planeta com valores diferenciados, mais transcendentes, raiando pelo divino, a partir do Divino Mestre. Mas conheceríamos após esses 300 anos, quando nós tivemos a culminância dos chamados pais da Igreja, com alguns nomes famosos como Santo Agostinho, que se comunicou pela doutrina espírita, e nós temos vários textos admiráveis desse grande autor, desse cristão de nomeada. Nós teríamos, além dos diálogos que eram comuns, esse debate sobre os conteúdos cristãos, sobre os conteúdos filosóficos do tempo, nós teríamos a instituição de uma religião atrelada ao império. Então nasce a religião do império e ela tira muitas das prerrogativas que eram comuns ao cristianismo, inclusive a do diálogo, a do debate, da discussão livre dos temas, como hoje se processa novamente no espiritismo. Há um diálogo. Allan Kardec dialogava com os espíritos. Então nós vamos perceber que esse direito é cassado e nós temos um engessamento
do cristianismo, com as formalidades trazidas do paganismo e que são impostas como religião oficial. Teríamos então em torno de 1000 anos de treva em que a cultura e as manifestações de espiritualidade legítimas não mais teriam vez, e todos aqueles que aventassem, que tentassem, seriam castigados, como nós temos os registros na nossa história. Para vencer esses 1000 anos de treva, nós conheceríamos a chamada Renascença. E essa Renascença prepararia pelas artes, pelos conteúdos de inspiração e luz trazidos do mais além, pelos grandes nomes que então, reencarnados, colaboravam com o ressurgimento da vida social, da vida divina, dos temas que fomentassem os estados de graça de Deus, do Espírito, da verdadeira religião, da religiosidade, numa cultura que pudesse alcançar as massas, educando-as. Nós teríamos então o preparo para a chegada do chamado iluminismo, principalmente o francês, mas com ramificações ou com apoio de outras regiões, de outros países. E dentro dessa linha do iluminismo, nós podemos trazer para a nossa compreensão, para entendermos a série de preparação de conteúdos, utilizando pessoas, situações, refundindo aquilo que já vivéramos para atingir a sua excelência no tempo. Um registro que Chico Xavier estabeleceu, ainda encarnado, quando ele explicou que o espírito Joana d'Arc, na França, foi conclamada, ainda donzela, a defender o território francês naquele período de guerras contra a Inglaterra. O material genético que estava sendo desenvolvido em território francês para ensejar a reencarnação de grandes espíritos que libertariam o pensamento humano, os chamados enciclopedistas, os iluministas. Então nós vamos entender com essa providência a chegada deles que rompem o sistema medieval e que estabelecem, dando nome às coisas, através da enciclopédia. E o Emmanuel, eu diria, no A Caminho da Luz, que esses espíritos, principalmente, eles representam o ressurgimento da sabedoria da Grécia Antiga. Os grandes filósofos retomam corpos e eles estabeleceriam um novo circuito de entendimento das coisas, rompendo com aquele sistema medieval que tirou ou tamponou a cultura do mundo. E dentro desse ressurgimento da cultura, num novo patamar, nós teríamos como dialogar com o infinito. As proposições vinham eivadas, ora de zombaria, mas com profunda espiritualidade, como se pode notar em muitos autores da época. E os espíritos começam a preparar, com base nos iluministas, nos enciclopedistas, uma nova era para a humanidade. A França teria um papel muito especial, até mesmo pelo empenho dessa França em recuperar aquilo que na retaguarda se tornou uma base para as nossas civilizações ocidentais, herdadas dos grandes sábios da época. E nós veríamos os fenômenos começando a acontecer. Temos nomes que precedem o Espiritismo, como Emanuel Swedenborg, e teríamos outros grandes nomes, tanto no espiritualismo, que não tem um compromisso específico da doutrina espírita, mas que são fontes dadivosas, combatendo o materialismo e trazendo pelas revelações relativas aquilo que vamos reconhecer em muitos desses autores, muitos nomes que surgiram. Teríamos na América do Norte Andrew Jackson Davis, que receberia orientação do próprio Swedenborg como espírito. E ele, inclusive, corrigiria as distorções das doutrinas de Swedenborg, como médium dele, e trazendo fenômenos extraordinários para a América do Norte. Oportunamente, as irmãs Fox, que se refeririam ao próprio Jackson Davis, tantas vezes.
E essas médiuns fariam um trabalho extraordinário na América do Norte, para além daquilo que a maioria dos espíritas conhece, que é apenas estabelecer os chamados RAPs, ou aquela tipologia através das pancadas, conversando com os espíritos, ou com o espírito Charles Rosman, que se identificou para elas. Mas nós teríamos essas irmãs percorrendo a América do Norte, chegando inclusive à Europa. E o curioso do seu trabalho, muitas vezes desconhecido das pessoas, é que estas senhoritas e depois senhoras, elas se dariam as sessões e consolariam muitos pais e mães que perderam seus filhos. Muitos pais e mães tiveram respostas e confirmação da imortalidade, conseguindo registros, não importa de que modo, sobre os seus amados que a morte roubou. Nós teríamos essas irmãs fecundando o terreno e elas como precursoras daquele trabalho que então se estabeleceria principalmente na Europa e principalmente na França, na cidade de Paris. Começam os fenômenos de efeitos físicos. E na definição dos espíritos, os fenômenos de efeitos físicos, eles podem ser compreendidos como os espíritos usando nossa energia, hoje definida por ectoplasma, para entrar no nosso mundo e se mostrar a todos nós. Foi uma era extraordinária. E na Europa, as mesas girantes, ou dançantes, ou falantes, se tornaram famosas. Segundo registros históricos, em torno de 3 anos, a mídia da época registrou fatos, notícias, curiosidades colhidas nos salões aristocráticos da Paris, que então, segundo muitos estudiosos, era o berço cultural da época, no século XIX. Em torno do ano 1854, 1855, 56, 57. E nós teríamos os fenômenos das mesas tomando a atenção da sociedade europeia e, naturalmente, daquela capital tão famosa, tão expressiva, principalmente para o Ocidente. Ali, grandes nomes observariam os fenômenos de efeitos físicos, porque as mesas, conforme a resposta do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, não tinham cérebro para pensar, nem nervos para sentir. E ele então achou o assunto apenas um conto da carochinha. Educador, renomado, poliglota, estudioso do magnetismo, homem de ciências, dado ao humanismo, esse professor Rivail foi convocado oportunamente por um amigo mais sério, também magnetizador, culto, que o convocou a estar presente numa residência para observar os fenômenos das mesas. E no ano de 1855, no mês de maio, aquele que se tornaria o grande codificador da doutrina espírita, com o nome ou pseudônimo de Allan Kardec, compareceria à residência da senhora Plenimaison. Ali naquela residência, ele observaria o fenômeno das mesas e nunca mais, na sua existência, deixaria de pesquisar o assunto. Dos fenômenos de efeitos físicos, que então se processavam principalmente através das mesas, que se moviam e ora respondiam por pancadas, depois se desenvolveu um alfabeto, depois se percebeu que não precisava ser exatamente uma mesa pesada, poderia ser uma cesta, uma prancheta, até que ele descobriu que existiam os indivíduos dotados de fluidos, de energia. E essa energia começou a ser estudada por ele. Então ele percebeu que existiam as pessoas dotadas
de energia para fenômenos de uma ordem e de outra ordem. E ele começaria a catalogar isso, interagindo com aquilo que ele descobriu, inclusive por manifestação dessa força desconhecida, tratar-se de espíritos. E ele perguntou o que eram os espíritos. E os espíritos responderam que eram as almas dos homens que haviam morrido. Então toda uma construção se deu com muito esforço da parte daqueles companheiros que laboraram primeiro por curiosidade e em seguida entendendo que uma nova ordem universal, interessando a humanidade, se processava por aqueles fenômenos, aparentemente curiosos e simples, mas tantas vezes inexplicáveis. Muitos sistemas vieram à tona para explicar a fenomenologia que então dominava a Europa, partindo da América do Norte, principalmente, e que se alastrou também para outros países de outros continentes, porque houve um entrosamento dos interessados estudiosos da época nesses assuntos, inclusive correspondendo-se com outros estudiosos e outros grupos que se formaram fora do ambiente europeu. De modo que, ao longo do tempo, e com muito empenho do codificador, com muito empenho daquele grupo que entregou ao professor Rivail, assim que ele se interessou e começou a visitar outros grupos, como por exemplo, a residência da família Bodin, que tinha duas médiuns, duas meninas, jovenzinhas, extraordinárias, conheceria oportunamente a terceira grande médium que colaborou com a formação da primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos, que é a senhorita Ruth Celine Jaffé. Chico corrigiu a pronúncia, por se tratar de uma jovem judia, e Chico dizia aos amigos de Pedro Leopoldo que ela se chamava Japet, e não Jaffé. O seu pai era judeu. Depois de colaborar como médium com a revisão de O Livro dos Espíritos, recebendo em um período combinado, previamente combinado, o Espírito de Verdade, que Allan Kardec define na Revista Espírita como sendo um nome próprio, o nome de Jesus, compreendendo que o Espírito Verdade, em algumas circunstâncias, expressava a Pleiade, que assina em nome do nosso Mestre Senhor, como por exemplo no Prolegômenos, que é a introdução do Livro dos Espíritos, nós temos lá vários nomes, começando por João o Evangelista, passando por Vicente de Paulo, Swedenborg, Fénelon, Sócrates e tantos outros. Nós vamos entender com o codificador que esse trabalho se deu com a cooperação de muitos elementos. Eles entregaram 50 cadernos, onde constavam perguntas feitas às mesas, no caso aos espíritos, que movimentavam essas mesas, e as respostas que eles deram. A doutrina espírita surgiu através desse labor. No primeiro capítulo do livro A Gênese, que foi o último que Allan Kardec publicou ainda encarnado, e que enfeixa o Pentateuco espírita, nós vamos estudar exatamente a contribuição do homem naquilo que ele pode oferecer intelecto moralmente, pesquisando as verdades eternas e a revelação que vem do alto através dos espíritos, utilizando o cabedal humano e as próprias forças dos encarnados. É muito curioso o assunto, porque a doutrina espírita ela surge sintetizando toda a cultura e todas as revelações entregues à humanidade através dos tempos. Porque Emmanuel define que a síntese é o poder da evolução. Da mesma forma que o atraso, que o desconhecimento, que a lentidão caracteriza aquele que é prolixo. Nós vamos entender da parte dos espíritos superiores a capacidade de ensinarem o universo em poucas palavras, em sínteses admiráveis. O Espiritismo apresentaria
na sua primeira obra formada com a contribuição de diversos médiuns, os temas mais polpudos, mais polêmicos, mais intrigantes, Allan Kardec estabeleceria um critério que se tornou o critério espírita, o da universalidade dos ensinos. Ele proporia a médiuns diferenciados, em culturas diferenciadas, em climas diferenciados, distanciados uns dos outros, sem intercambiar-se entre si as mesmas questões, de modo que elas vinham no mesmo sentido, respondidas pelos espíritos de hierarquia maior. Então nós tínhamos a chancela do mundo espiritual acerca dos temas, que enfeixam os princípios espíritas, sem os quais não teríamos as chaves para compreender o universo divino, a nós próprios. Começando de Deus, que será estudado na obra espírita a partir da questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Não como quem, e no quem implícito o ser humano, mas que é Deus. E teríamos aquela síntese admirável. Percorreremos esse livro e veremos que outras proposições síntese, equações magníficas, como por exemplo, Deus, o Criador incriado, que podemos estudar os seus atributos, saber o que Deus é e o que Ele não é, para nos balizar, porque faltam-nos os sentidos, não temos evolução para entrar na intimidade divina. Não conseguimos conceber nada além da terra, são cogitações, vivemos dentro de um circuito fechado, estamos em condicionamento. Quando a alma se emancipa da terra, ela começa a se abrir para os mundos siderais, para outras expressões, como por exemplo aquelas que vamos encontrar nas cogitações de Camille Flammarion, quando ele desdobra do corpo, e essa era sua missão, segundo a revelação dos Espíritos, sai pelo infinito, porque é a reencarnação de Galileu Galilei. E ele sai pelo infinito buscando percepção do que seriam os mundos siderais. E ele chega a noticiar mundos felizes em que os seres pareciam alados. E ele pôde constatar que esses seres eram dotados de 27 sentidos, enquanto nós na Terra temos 5 sentidos estudados por nós, e temos aí a síntese desses 5 sentidos na chamada intuição ou mediunidade, proposto por Charles Richer no seu tratado de metapsíquica. Ele propõe o 6º sentido, que na verdade é uma síntese dos 5 anteriores. Nós temos essas janelas da alma no corpo, ajudando-nos a trabalhar em síntese, porque a mediunidade sintetiza tudo. E por isso ela é tão intrigante. Mas ela é base para um novo tempo. E ela descortinará outras faculdades que nós ainda não possuímos. Por isso, os grandes médiuns, como Chico Xavier, assombrava pelo seu poder de amor, de entrega a Deus, de realização. O Chico entregava uma xícara de chá aos amigos, depois de horas a fio de trabalho, para consolar os aflitos e ensinar o caminho da luz. E junto dos amigos ele oferecia a xícara, e a xícara vinha com perfume de violetas. Quando alguém falava, como Divaldo certa vez, que notável, Chico. E ele disse: meu filho, não diga nada. Porque era humilde. Porque não pertencia a ele o poder que vinha de Deus, mas a sua alma estava aberta para o Criador. Esse potencial divino nós desconhecemos. O Chico, que com simples olhar curava perturbados, com um leve toque, tirava a malignidade das pessoas e nunca fez alarde de nada disso. Então nós vamos entender que essa doutrina de cunho universalista, ela vai apresentar essa síntese gloriosa, Deus, o Criador incriado, o Espírito e a matéria. Mas a matéria na sua origem é o fluido cósmico ou universal. E esse fluido cósmico vai se diferenciar em todos os mundos da amplidão. E no nosso, ele vai ter peculiaridades. A eletricidade, o magnetismo, o ar que respiramos, o fluido vital, que é a diferenciação do fluido cósmico, o perispírito. O perispírito é matéria, mas a matéria é quintessenciada, ou seja, constituída do fluido vital
do fluido universal pertinente ao nosso orbe. Quando vamos para um outro mundo, para habitar esse mundo, nós temos que adaptar o perispírito ao fluido cósmico peculiar àquele ambiente. De modo que nós vamos ver a matéria em estados diferenciados. Costumamos dizer o estado mineral, vegetal, animal, ou o gasoso, ou o sólido. Nós vamos estudar essas peculiaridades, mas a matéria se apresenta das formas mais variadas. Nós vamos estudar nosso lar, outras colônias. Lá, o perispírito é o corpo, porque para lá ele tem a densidade própria àquele ambiente. Então nós vamos estudar muito na doutrina que vai aprofundar todos esses temas. E vamos perceber na grandeza dessa revelação a ciência da nova era, surgindo pelas mãos de um grande educador, que segundo os Espíritos foi escolhido pelo próprio Jesus para reencarnar e enfeixar em síntese a verdade universal. Conhecemos as leis que regem o universo. Conhecemos aquilo que constitui o universo, a tríade que acabamos de citar, Deus, Espírito e Matéria. E vamos perceber que essa doutrina, a doutrina espírita, que incorpora o Consolador para os novos tempos da atualidade, ela também forma uma tríade, definida por Emmanuel como o sublime triângulo. Na base desse triângulo nós temos filosofia e ciência, experimentação e esse atributo do ser, de usar a sua inteligência para analisar, deduzir, inferir, comparar, pesquisar. E no vértice superior, com base nesse trabalho, religião, religiosidade, o resgate da criatura. Nós começamos a palestra dizendo que o livro Gênesis diz: e foi à tarde e amanhã, o dia primeiro. E a simbologia do Antigo Testamento encerra que o ser surge sob a ganga do instinto e nada sabe. Ele não sabe da sua história, de si mesmo. A consciência de si próprio será formada no mundo primitivo, quando ele é o centro do universo. Quando ele avança para expiação e prova, ele entra em conflito, porque ele começa a lidar em sociedade. Ele já tem um material armazenado, então ele começa a sofrer aquilo que nós chamamos de consciência, porque é a súmula das experiências somadas. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A consciência é o lastro da nossa evolução. Quando o pujante demonstra uma evolução apreciável, proveitosa, em que a criatura pode não ter levado tanto tempo, mas aproveitou cada instante para fixar lições, para balizar-se, para avançar, para essencializar-se, porque o poder não está na força. E vamos entender Emmanuel com a sua proposição. É preciso transformar o direito da força na força do direito. Através do pensamento de Emmanuel, nós vamos entender que quanto mais senhor de si, como Chico Xavier, no nosso meio espírita, para dar um exemplo, mais poder se tem. Porque o único poder do universo é o poder do amor. O conhecimento é o átrio do templo das realizações. O conhecimento nos induz, porque nós passamos a separar o joio do trigo e aprendemos o discernimento, mas há que se levar em conta o sentimento, porque moral tange a sentimento. A doutrina espírita surge com o Livro dos Espíritos. Allan Kardec desdobra o Livro dos Espíritos em 4 outras obras. O Livro dos Médiuns, porque sem intercâmbio nós não teríamos nutrição. A nutrição vem do mundo superior. E vamos estudar a casa mental com André Luiz no livro No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier. E vamos perceber por que é que a mediunidade é um fenômeno importante. Porque a nossa retaguarda, que tem força de lei, é o subconsciente. É aquilo que está armazenado e que nos garante hoje o que somos. A nossa base está no subconsciente,
hoje chamado de inconsciente, mas utilizamos aqui a nomenclatura dos espíritos. O subconsciente é o porão da nossa individualidade. Tudo que armazenamos em exercício do passado está na base da nossa mente e do nosso cérebro, porque há uma correspondência. Depois nós vamos avançar para o consciente, que é o nosso hoje. O hoje, quando nós podemos escolher, lastreados pelo nosso passado, podemos repetir, e aí caímos naquela simbologia do Evangelho, do Apocalipse 666, repetição sistemática, daquilo que já dominamos. É deserto, é besta proferindo mentira, ilusão, porque isso não serve mais. Nós precisamos avançar para o infinito, para a sublimação. Então nós temos o superconsciente, que são as zonas que começam a ser estudadas pela própria ciência e que são reveladas pelos espíritos, como os lobos mentais, admiráveis na sua potencialidade e que nós ainda não exploramos e ainda não utilizamos. Existem registros de que apenas 10% do nosso potencial cerebral é utilizado. Quando a criatura avança, ela consegue acionar zonas ainda desconhecidas, tanto do cérebro, revelando a mente desperta para o infinito. Então nós vamos entender o livro dos médiuns como uma providência extraordinária. Vamos ver o surgimento do aspecto moral da doutrina, o Evangelho, quando as máximas, pelo aspecto moral, que é o que interessou Allan Kardec, vai ser explorado nesse livro. E ele diz que apenas levanta uma ponta do véu, mas as chaves espíritas seriam capazes de permitir às criaturas pesquisarem em quaisquer fontes a verdade que sempre esteve à disposição de todos nós, segundo os espíritos, a partir da questão 625 até 628. Nunca, em nenhum momento da humanidade, os homens receberam comunicações tão completas como as que hoje lhes são dadas. Eis que o Consolador chega à Terra. Allan Kardec desdobra a obra no livro Céu e Inferno, quando ele vai comparar as teologias humanas e vai trazer o código da vida infinita para a nossa reflexão essencial, sem dogmatismo, sem expressão sectária de religião, mas fundamentando a era nova da consciência cósmica, porque somos espíritos e vivemos em Deus, que é o Criador incriado. Tudo é energia divina. Em Deus nos movemos, existimos e nos movemos, afirmava Paulo já naquela época. E Kardec culmina a obra com o livro A Gênese, que vai estudar a doutrina espírita, os fluidos, muitas das passagens obscuras do Novo e do Antigo Testamentos. Nós temos no acervo espírita um trabalho monumental de Jesus, que utiliza todos aqueles que são os seus prepostos junto de nós. O Espírito de verdade, naquela simbologia profunda do termo, vem até nós. E a profecia ou a promessa de Jesus se cumpre, porque o Consolador caminha entre os homens. E a verdade, embora protelada por tantos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela presunção, pela vaidade, é a grande expressão da luz entre nós. Chico Xavier quase fora internado pelo pai num manicômio que existia em Belo Horizonte, chamado Instituto Raul Soares, que sobrevive até hoje como ambiente de saúde mental. Mas um sacerdote cooperou para que ele não fosse internado, porque ele não compreendia aqueles fenômenos que o tomavam. Mas quando as obras de Allan Kardec chegaram à sua casa, não por ele, mas por uma irmã que ficou completamente obsidiada na subjugação, que é um estudo da própria obsessão, o último grau da obsessão, em que ela mais não respondia por si, tinha que ser amarrada. Um casal Pena Perácio, visita o lar a pedido do seu pai, que nem entendia do assunto, mas eles tinham fama de curadores e os médicos não conseguiam resolver o problema dessa irmã, a Maria. Essa sua irmã foi instrumento para a chegada do Espiritismo. Ele contava 17 anos, havia sofrido horrores, trabalhava para produzir o pão para a própria casa, porque o pai de Chico Xavier não era muito dado ao trabalho, ele nunca revelou isso. Vendia bilhetes de loteria, mas ficava pelas esquinas batendo papo.
E ele, como um filho responsável, cuidou dos irmãos menores, cuidou dos outros irmãos que surgiram no segundo casamento. Chico, então, conheceu o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras de Allan Kardec. Uma nova aurora surgiu para si. E ele pôde se entregar, então, a um trabalho lúcido. Despediu-se da Igreja Católica. Abraçou o padre, que sempre o ajudou, embora não compreendesse os fenômenos, Sebastião Scarzello, de grata memória. Logo após, ele também foi embora de Pedro Leopoldo. E Chico se tornou o médium inesquecível das Minas Gerais e do mundo inteiro. Viveu a doutrina espírita sem retoques. Deu-se como Jesus recomendou: dai de graça o que de graça recebestes. Esse Chico Xavier aprofundou, ilustrando os temas da codificação. Mais de 400 obras que psicografou, do mundo espiritual para a Terra. Uma antena de luz que esteve entre nós, não apenas para psicografar, que é a parte mais fácil, mas portando a cruzes do dia a dia, atendendo o ser humano em perturbação, a própria família, atendendo as questões do mundo espiritual sobre ele. Frases como a que ele escreveu para o presidente da Federação Espírita Brasileira na época, Vantuil de Freitas: há dias em que me sinto desencarnar sob a pressão das duas esferas, a espiritual e a física. Ninguém concebe a grandeza do esforço daquele médium amor, mas nós temos o seu rastro de luz vivendo o que é o Espiritismo. E se valeu para um, diria Allan Kardec, compensou todo o trabalho. A obra espírita inaugura a nova era, a da regeneração entre nós. E para culminar nossas considerações breves sobre a beleza da doutrina dos espíritos entre nós, que é uma doutrina universalista, que se confirma não por um médium, mas por todos, porque é verdade, nós lembramos uma passagem singela de um espírito que se chama Maria Dolores, que foi encarnada, espírita na Bahia. Desencarnada, começou a psicografar obras lindas por Chico Xavier. E numa delas, ela conta a própria história de Chico, naquela essencialidade, dizendo: parei fitando um acervo de sucata, queria arder em fogo breve por um fósforo leve, cuja chama pequena incendeia e consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia, no resto de instrumento que ele fora. De onde procederia? Perguntei a mim mesma, altamente intrigada, aquela peça desprezada. Sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada? Então, aquele traste, em rude desconforto, falou meu coração: não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais puro de morto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amava os pássaros e os ninhos. Minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me sim de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio armado de serrote e machado e esfacelou-me os pés, agindo a custo. Depois, tombei vencido sobre a terra. Fui logo após levado serra em serra, em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e à secagem. Depois, um homem de tato delicado, estranho e fino transformou-me em violino e fui vendido a uma artista que me deu cordas, vida e coração. A princípio chorei de saudades do chão em que subi ao firmamento, na viva emanação de meu próprio perfume, entre flores bailando, ante as flautas do vento. Recordava chorar a presença das aves, que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã a beleza e a alegria da alvorada, que mais parecia uma festa dourada à luz do sol nascente. Mas o artista
abraçou-me docemente e, manejando as cordas que me dera, fez-me por fim o instrumento que eu era. Muita gente me ouvia, embargada de pranto, sem que eu mesmo soubesse explicar. Muitas mães que haviam perdido os filhinhos ante o poder da morte choravam com saudade e com carinho, quando se relembraram os sonhos de outros tempos e as canções de Niná. Muito doente em prece, pensava em Deus onde eu me achava, sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Depois de muito tempo, vi muita desventura e muita dor transformando-se em preces ao Senhor, notando o que tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes. No mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem-amado em que deixara as últimas raízes. Vendo, enfim, que servia e consolava, o artista mais me quis quanto mais me tocava, até que um dia o moço enfermo, trêmulo e alquebrado, foi coberto num túmulo fechado. Então, alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui nessa cova escondida à espera da fogueira, em que também eu possa encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém até o fogo a montura opulento e vi outro alguém descer das imensas montanhas. Um moço belo e forte, que arrancou a forma do instrumento à labareda e à morte. E ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extraía sons. Era um hino perfeito, que o fazia esquecer a cinza transitória na música de vida, esperança e vitória. Então, diz Maria Dolores, eu me lembrei de vós, trabalhadores e médiuns amigos. Entregai-vos as mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. E um dia, qual se fosseis desprezados, por trastes relegados ao frio dos museus, braços de amor virão, para traçar convosco o novo dia, que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria, entre a bênção da paz e a proteção de Deus. O poema História de um Violino conta, sem dúvida alguma, a história de Chico Xavier, que foi arrancado da sua passou por severas transformações. Deu-se à humanidade, desencarnou e no seu centenário retornou com força redobrada, iluminando o Brasil, iluminando o mundo, porque é um modelo cristão, de vivência espírita cristã, não apenas na mediunidade, mas como cidadão, como ser humano, como irmão de todos. Lembremos que Allan Kardec, trazendo-nos os imortais, sob a tutela de Jesus, o Espírito de verdade, liberta-nos para a vida do infinito, para a conquista da felicidade plena. Consciência iluminada, amor consciente, lúcido, eis o nosso caminho. Nossos votos de muita paz. Muito obrigado.